Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos entrando na 21ª leitura do livro O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle. Lembrando que depois que a gente terminar esse livro, nós vamos passar por Praticando o Poder do Agora. Então, a gente vai fazer a leitura do livro em que ele ensina algumas práticas. E depois a gente vai entrar no livro O Poder da Consciência, do Neville. Nós vamos continuar esse livro, então as leituras acontecem segundas, terças e quartas aqui no YouTube, acontece ao vivo. A proposta é que seja um estudo, então eu vou comentar, faço meus comentários, eu peço que vocês deixem seus comentários também, daquilo que vocês estão pensando a respeito do livro, e também do que eu falei a respeito dele, né? E assim a gente vai trocando, vai aprendendo e vai expandindo mesmo a nossa consciência através do estudo. A gente não pode só ler, né? E tá tudo certo, é isso mesmo. A gente vai dialogando aí com o material que está nas nossas mãos. Então, lembrando vocês para apoiarem o canal curtindo esse vídeo, se inscrevam no canal. É muito bom quando vocês se inscrevem, quando vocês curtem, quando vocês comentam. Isso traz um apoio para o canal. Então, curtam o vídeo, se inscrevam, cliquem no sininho e vamos lá para a nossa leitura. Então, bom dia, Francisca, Camila, Alice, Alessandra. Vamos lá, e para o pessoal que está assistindo depois, muita gratidão pela presença de vocês aí. Nós estamos na página 122 dessa edição, ok? E a leitura é o seguinte: a ligação com o não manifesto. Qual a pergunta que uma pessoa trouxe para o autor, que a gente já viu que ele trabalha dessa forma, né, com as dúvidas das pessoas que participaram dos seminários dele, ele escreve e depois ele responde. Então, vamos lá. A ligação com o não manifesto. Qual é a relação entre a presença e o corpo interior? A presença é a consciência pura, a consciência que foi recuperada da mente, do mundo da forma. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto, e em seu aspecto mais profundo é o não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. Então vamos lá. Aqui a gente pode entender um pouco melhor a partir da compreensão do Ho'oponopono das três mentes. Então, a mente consciente, que é essa mente que fala, que se relaciona com o mundo, que movimenta o corpo através dos músculos e dos ossos, então aquilo que eu controlo, né? É a nossa mente consciente. E também os nossos sentidos, até isso aqui que a gente está estudando, a gente está usando a mente consciente. Mente subconsciente, que é a nossa uniripilha, a nossa criança interior, é a nossa parte das emoções, é a parte nossa onde a gente tem também todos os registros guardados de tudo que já nos aconteceu e onde a gente também recebe a nossa carga genética, aquilo que já nós recebemos dos nossos pais. Mente subconsciente é responsável pelo funcionamento do nosso corpo naquilo que a gente não controla. Então, troca de célula, um organismo funcionando, batimento cardíaco, isso é mente subconsciente, a nossa criança interior. E a gente tem a nossa mente superconsciente, que é a mente da centelha divina, que nos conecta com o divino criador, e que nos conecta com todos os outros seres, com toda a existência desse planeta. Então, eu acredito que quando ele fala que a presença é a consciência pura, a consciência que foi recuperada da mente, do mundo e da forma, nós estamos tirando sempre mente consciente, não é mais aquela mente que fica pensando, que fica analisando, que fica especulando a partir dos sentidos, mas já um processo de conexão de mente subconsciente da nossa criança interior, que possui todo um conhecimento a nosso respeito, e aí quando vai para mais interno, que é o não manifesto, seria a centelha divina, essa terceira mente, né, para o Ho'oponopono, que nos conecta com o divino. Então, é na conexão com a fonte que ele fala aqui.
Aí perguntou assim: o não manifesto é o mesmo que o ser? Aí ele fala que sim. A expressão não manifesto tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz o que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. No caso, eles falam que mente consciente não consegue, nem mente consciente, né? Que o próprio universo e essa parte de nós que se conecta com a centelha divina, né? Se conecta com o universo, não entende o não. Quando a gente fala não manifesto, expressar aquilo que não pode ser falado, o nosso corpo não entende o não manifesto, a não existência. Mas a gente está falando de centelha, pelo que eu entendi aqui, ele está falando da centelha divina, dessa conexão nossa com o divino mesmo, que não tem como explicar, né? Principalmente quando eu falo com vocês a respeito, por exemplo, da questão da fé, né? Como que você explica a sua fé em algo? Como que você explica a sua confiança, a sua certeza de que algo vai dar certo porque você tem fé em determinada coisa? Não tem explicação, né? Bom dia, Ana Flávia, seja bem-vinda. Vamos ver o que ele fala mais. Você disse que a presença é a consciência que foi retomada da mente. Quem faz essa retomada? Você. Mas como em essência você é consciência, podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua própria forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Agora alguém vai fazer uma pergunta. Tende a admitir que isso está além da minha compreensão, mas mesmo assim, em um nível mais profundo, parece que entendo o que você está falando. É mais como uma sensação do que qualquer outra coisa. Será que eu estou me enganando? Aí ele responde: não é um engano. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que pensar, tá vendo? Mente subconsciente, que é a questão das emoções. O que eu sinto, o que eu percebo, vem dessa percepção dessa mente subconsciente, que tem todos os registros, todas as memórias, sabe de tudo que está acontecendo, tem outras percepções. Então, a gente tem uma percepção diferente, um entendimento que não passa pelo pensamento, pelo processamento de algo, mas pelo sentimento, pela sensação. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário, tá vendo? Olha como é que isso é mente subconsciente, como que é a nossa criança. Por quê? Porque a nossa criança é que tem a conexão com o divino. Então você passa por ela primeiro, para depois você entrar para a mente superconsciente. E isso tudo, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta eu ficar pensando. A gente não pensa em Deus. A gente sente e confia na presença de Deus, da mesma forma que as outras crenças que nós temos. E esse sentir e essa percepção tem que passar pelo corpo. E o nosso corpo físico é a expressão da mente subconsciente, né? Naquilo que a gente não controla, no seu funcionamento, nas células, no funcionamento celular, no DNA, isso tudo é mente subconsciente. Então, quando ele fala, quando perceber a prática de perceber o corpo, perceba como que o seu corpo está sentindo, perceba as sensações que você está tendo nele, vai fazer surgir o aprofundamento necessário para você, inclusive, começar a se relacionar com a vida de uma forma diferente. Retardando o processo de envelhecimento. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo físico. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando, bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo. É certo que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior
vai se sentir igual ao de quando você tiver 80. Estará vibrantemente vivo. Assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro, mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Então, isso aqui é bem interessante, né? Porque ele está falando dessa tomada de consciência. A gente para de ficar contando a condição do nosso corpo físico, a condição da nossa alma a partir dos ciclos solares, de quantos ciclos solares nós já vivenciamos aqui no planeta Terra, né? Então, ele fala assim, ó, assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente, quer dizer, eu nem percebo o meu corpo, porque eu estou tão focada no que está se passando aqui na minha cabeça, e mais estar no corpo, então eu já começo a sentir, começo a perceber minhas sensações, se isso está confortável, não está, o que é que o corpo está me dizendo, e presente no agora e não mais na cabeça, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro e mais vivo, tá? Quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, estado de presença, se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal como um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Olha só o que ele está afirmando aqui. Então, o acúmulo do tempo, tal como um fardo psicológico do passado e do futuro. Então, se você vive no passado, está o tempo inteiro pensando no passado, remoendo o passado, ou está pensando o tempo todo no futuro, que medo, que medo, que medo, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, você está prejudicando a capacidade de autorrenovação das suas células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Minha tia vai fazer 86 anos esse ano. Eu já fiz uma live com ela, está aqui até no YouTube. Depois eu vou até marcar essa live dela aí para vocês. Vou criar uma playlist chamada Ho'oponopono com Amigos, onde eu vou colocar todas as pessoas com quem eu já fiz lives. E ela vai passar provavelmente por um processo de cirurgia agora. E ela falou que estava com receio pela idade dela, né? Ah, porque eu já sou uma pessoa idosa. Eu falei assim, mas a energia que você tem, a força interna que você carrega, é de uma pessoa muito mais jovem. Então, mesmo que ela já esteja já quase fazendo 86 anos, nessa caminhada aí, né, que a gente vai ficando com o corpo mais fragilizado, a energia e a força dela não é de uma pessoa de quase 86 anos. Então, na sexta-feira agora, a gente fez uma caminhada de 3 quilômetros, e ela faz, e vai tranquila, e vai, faz o movimento, e faz a caminhada. Então, é isso. A gente não se permitir, nesse externo, controlar o interno. É o contrário, a gente controla o interno, se conecta com o presente, com o que eu tenho agora, que a gente vai se sentindo mais jovem, né? Existe alguma prova científica disso? Alguém perguntou. Experimente e você vai ser a prova. Experimenta fazer isso para você ser a própria prova, né? Fortalecendo o sistema imunológico. Um outro benefício dessa prática no campo físico é um grande fortalecimento do sistema imunológico. Bom dia, Suki, seja bem-vinda. Quanto mais consciência tivermos do corpo, mais forte se torna o sistema imunológico. É como se cada célula despertasse e festejasse. O corpo adora a atenção que lhe damos. É também uma poderosa forma de se autoajudar. A maioria das doenças acontecem quando não estamos presentes em nossos corpos. Se o dono não está em casa, todos os tipos suspeitos vão aparecer por lá.
Quando você está presente, fica mais difícil que entrem tipos indesejáveis. Então, isso é uma coisa que eu já li, não sei se foi da Louise Hay, mas falando muito assim, eu vou percebendo. Comecei dando um pouquinho de dor de garganta. O que eu faço? Imediatamente eu já tomo uma providência. Eu não espero isso virar uma infecção, eu não espero isso piorar, eu não espero ter febre e cair de cama porque a garganta piorou por falta de cuidado. Porque eu já estou percebendo isso. Eu estou sentindo um desconforto. Então, imediatamente, eu já tomo também uma providência. Você vai fazendo. É claro que, em algumas situações, é preciso procurar um médico, é preciso fazer consulta, é preciso a gente também se tratar da forma da medicina mesmo, né? Mas tem algumas questões que a gente já pode começar a observar e agir, né? Principalmente questão de postura, dor nas costas, dor nos joelhos, tudo isso a gente vai observando e vai agindo. Porque na nossa inconsciência, principalmente na nossa inconsciência, por causa de fatores que estão nos afetando externamente, de forma nas emoções e tudo mais, quando a gente perde essa consciência, o corpo vai responder. Então, por exemplo, no ano passado, eu engordei muito porque eu fiquei distraída e não tomei consciência do quanto ficar muito tempo dentro de casa, que foi o que eu tive que fazer, voltar para a cidade grande, voltar para o Brasil, voltar para uma rotina que eu já não estava mais tão acostumada depois de 2 anos fora, estava realmente me incomodando. Eu não olhei para isso, achei que podia continuar caminhando, que era só fazendo as coisas que eu já fazia antes, que estava tudo certo. E o que meu corpo fez? Ele me alertou, ele me mostrou, não, que isso aqui não está legal. E aí, ainda tive o problema da vesícula. Então, isso o corpo vai mostrando para a gente, se a gente, principalmente, vai agindo de forma inconsciente, ok? Ana Flávia está falando assim, eu faço isso sempre, se percebo algo estranho no meu corpo, já entro com chás, escalda-pés, exatamente. Tem alguma coisa incomodando, a gente vai e age, né? Então, vamos lá. Não é só o nosso sistema imunológico físico que se fortalece. O sistema imunológico psíquico também se eleva bastante. Esse último nos protege dos campos de forças mentais e emocionais negativas emanadas de outras pessoas que são largamente contagiosas. Ocupar o corpo nos protege não porque nos coloca um escudo, mas sim porque eleva a frequência vibracional do nosso campo total de energia, de forma que qualquer coisa que vibre em baixa frequência, como o medo, a raiva, a depressão, passa a existir naquilo que é, virtualmente, uma ordem diferente de realidade. Vou ler isso aqui de novo, eu achei que ele fosse seguir um caminho, ele seguiu diferente, vamos lá. Ocupar o corpo, então tomar consciência desse corpo, nos protege, não porque nos coloca um escudo. Então, a gente não está criando um escudo protetor ao nosso redor. Bom dia, Clay, seja bem-vindo. Mas sim porque eleva a frequência vibracional do nosso campo total de energia. Ok. Então, eu estou num campo vibracional aqui, estou vibrando nesse campo aqui, que é um campo, por exemplo, da doença. Uma vez que eu vou protegendo isso, eu vou elevando o meu campo vibracional e saio dessa linha vibracional de doença aqui e vou para outra. De forma que qualquer coisa que vibre em baixa frequência passa a existir naquilo que é virtualmente uma ordem diferente de realidade. Então, é isso, exatamente a mesma coisa, né? Eu estou aqui nesse campo vibracional da doença. Então, eu estou aqui vibrando e a doença está vibrando junto comigo. Eu, adoeço. Mas no momento em que eu mudo o meu campo vibracional, a doença está vibrando numa coisa que está fora da minha realidade. Não existe doença na minha realidade, porque eu estou vibrando de um jeito diferente. Ok? Eu mudo a minha realidade. Eu acho que eu falo isso muito assim nos encontros, nos cursos, nas aulas que eu dou, a respeito dessa questão da vibração, quanto que é importante, e é o que vai realmente mudar, é o que realmente muda, né, a nossa realidade. Já não penetra no nosso campo de consciência. Ou caso penetre, já não precisamos mais oferecer resistência, porque ela passa através de nós. Esse negócio de passa através de nós, isso aí eu acho meio esquisito isso.
Porque uma vez que você está num campo vibracional, o que acontece é assim, eu não acho que ela passa, porque é como se ela estivesse elevando a vibração dela. A doença está num campo vibracional baixo e ela está vibrando aqui. Se a gente chega nela, ela pode até se manifestar, começar a se manifestar. Opa, peraí, estou começando a sentir uma dorzinha de garganta. Aí eu vou tomar cuidado disso, mas vou cuidar principalmente da forma como eu estou pensando, com quem que eu estou interagindo, quais são as coisas que eu estou lidando. Então, ela não passa por mim. Eu que supero ela, né? Elevo o meu campo vibracional e ela não fica mais nesse campo vibracional. Por favor, não aceite ou rejeite simplesmente o que eu estou explicando. Faça um teste. Né? Então, essa questão de aceitar ou rejeitar, a gente pode ir só experimentando. Lembrando do princípio Pono, que é o último princípio Runa, que fala que a medida da eficácia é o resultado. O que funciona para mim, que não funciona para você, que funciona para o outro? É à medida que a gente vai experimentando, que a gente vai realmente vivenciando essas coisas, que a gente vai descobrindo onde que está a nossa fé, onde que a gente está colocando a nossa fé, e nesse colocar a nossa fé que o resultado vai acontecendo. Né? Existe uma técnica de meditação simples e poderosa que pode ser usada sempre que você sentir necessidade de reforçar seu sistema imunológico. Funciona em especial quando usada assim que você sente os primeiros sintomas de uma doença, mas também pode surtir efeito com doenças que já se instalaram. Se você usar a intervalos frequentes e com uma concentração, se você usá-la a intervalos frequentes e com uma concentração intensa, ela também vai neutralizar qualquer ruptura do seu campo de energia causada por alguma forma de negatividade. Eu quero dar um enfoque numa coisa aqui, olha. Ele fala assim, olha, funciona em especial quando usada assim que você sente os primeiros sintomas de uma doença, mas também pode surtir efeito com doenças que já se instalaram se você usá-la em intervalos frequentes e com uma concentração intensa. Por que ele está falando isso? Porque a doença se instala na nossa mente subconsciente, na nossa criança interior. E para que a mente subconsciente se liberte da doença, é preciso repetição, tá? Que é aí que a gente vai instalar na nossa mente subconsciente a saúde, né? Eu estou tirando o pensamento da doença, estou tirando a crença da doença e vou trabalhar na questão da saúde dentro da minha mente subconsciente. Então, é repetição. E no caso, ele está falando a intensidade, né? A concentração intensa. Então, você não vai ficar distraindo com outras coisas enquanto você está nesse processo de inundar mesmo. Estou querendo inundar minha mente subconsciente de pensamentos de saúde, de crenças de saúde. Então, realmente, isso aqui é necessário. Ela também vai neutralizar qualquer ruptura do seu campo de energia causada por alguma forma de negatividade. Entretanto, quando se trata de um substituto da prática de estar no corpo, do contrário, seu efeito será apenas passageiro. Ok? Então, vamos ver a meditação. Quando você não tiver o que fazer por alguns minutos, inunde o seu corpo com a consciência. Engraçado que ele usou o mesmo verbo que eu usei, que é o inundar. É um excelente exercício para fazer à noite antes de dormir. E assim que acordar de manhã, antes mesmo de se levantar. Feche os olhos. Deite-se de costas. Escolha partes diferentes do corpo para dirigir a sua atenção por alguns momentos, como mãos, pés, braços, pernas, abdômen, peito, cabeça, etc. Sinta o campo de energia dessas partes tão intensamente quanto puder. Detenha-se mais ou menos por 15 segundos em cada lugar. Deixe sua atenção percorrer o corpo como uma onda, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Leva apenas cerca de 1 minuto. Depois disso, sinta seu corpo em sua totalidade como um campo de energia único. Mantenha esse sentimento por alguns segundos. Esteja intensamente presente em cada célula do seu corpo durante esse tempo. Não se preocupe se a mente ocasionalmente conseguir desviar a sua atenção para fora do corpo e se você se perder em algum pensamento. Assim que você perceber que isso aconteceu,
retorne a sua atenção para seu corpo interior. Ok? Então, esse é o exercício que ele sugere que seja feito. Deixe que a respiração conduza você para dentro do corpo. Aí uma pessoa pergunta assim: às vezes, quando minha mente está muito ativa, chega a ser impossível desviar a atenção dela e sentir o corpo interior. Isso acontece especialmente em momentos de muita ansiedade ou preocupação. O que fazer sobre isso? Se você encontrar dificuldades de entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Respiração é tudo, porque a respiração já nos conecta com a criança interior, porque nós respiramos de forma inconsciente e respiramos de forma consciente. Inconscientemente, quem está no controle é a criança. Conscientemente, quem está no controle é mente consciente, é o Rani, é a mãe. Então, quando nós controlamos a respiração, é como se nós disséssemos para a nossa criança interior: eu estou aqui, eu estou no controle. Acalme-se, vai ficar tudo bem. Então, tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa, irá aos poucos colocar você em contato com o corpo. Observe atentamente a respiração, como ela entra e sai do nosso corpo. Respire, respire e sinta o abdômen inflar e contrair-se levemente a cada inspiração e expiração. Se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então, respire dentro dessa luz. Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Então, aos poucos, concentre-se nessa sensação. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. Então, esse é o exercício que ele sugere, né, para a gente poder estar se conectando, para que a gente possa se conectar com o nosso corpo interior, né, com a nossa criança interior. Então, a questão da respiração, ela é muito poderosa. Só da gente controlar a forma como a gente está respirando, a gente já acalma as emoções, porque é essa conexão com a nossa criança que se estabelece, ok? Então, nós vamos encerrando por aqui hoje. Muita gratidão pela presença de vocês. Amanhã nós continuamos com mais uma leitura do livro O Poder do Agora. Nós terminamos nessa edição na página 126. Então, a gente continua amanhã na página 127 com o uso criativo da mente. Mahalo de coração, um dia de muita luz e bênçãos para todos nós. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos, para poder contribuir aí, né, para apoiar esse canal. E nós nos encontramos amanhã às 9h45. Mahalo de coração e até lá. Gratidão, até amanhã. Aloha!